O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontravam. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judeia. Quando Jesus chegou e encontrou Lázaro sepultado, havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele o concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei o que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Cristo, respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo, era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graça porque me ouvistes. Eu sei o que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atados de mãos e pés com os lençóis mortuários, e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhe disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizeram, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho seja perdoados os nossos pecados. Caríssimos irmãos e irmãs, querido povo de Deus, devotos da Imaculada, aqueles que se encontram aqui neste santuário, bem como aqueles que nos ouvem pela rádio Olinda FM, a rádio da família. Estamos assim chegando ao 5º domingo do tempo da Quaresma, nos preparando assim para viver a semana maior, a Semana Santa,
que se inicia assim no próximo domingo, com o Domingo de Ramos, a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Jesus se prepara para a consumação da sua vinda ao mundo para a nossa salvação. Mas é necessário que Deus também encontre em nosso coração um coração convertido, voltado para Ele. Por isso que a temática da liturgia deste domingo nos faz refletir sobre a vida e a morte. Não a nossa finitude, mas a continuidade na nossa vida, na vida eterna. Por isso, 2 domingos anteriores, vimos a catequese batismal. Jesus se apresenta como a água que purifica a nossa vida no poço ao lado da Samaritana. No outro domingo, Jesus se apresenta como uma luz que ilumina a nossa vida. Através do nosso batismo, recebemos o Espírito Santo para cooperar na missão do reino de Deus aqui na terra, através da nossa vocação batismal. Ser sacerdote, profeta e rei. Assim, colaborando com a construção do reino de Deus aqui na terra. E se de fato queremos viver na eternidade feliz, devemos nos preparar já aqui na terra, como se fosse o último dia da nossa vida, para que assim possamos encontrar a nossa paz e a nossa salvação na ressurreição, assim prevista por Jesus Cristo. Por isso, a primeira leitura tirada da profecia de Ezequiel narra assim o povo que se encontra na Babilônia exilado. Eis que Deus suscita entre aquele povo o profeta Ezequiel para anunciar a sua palavra. O povo estava sedento. O povo estava sofrendo. O povo se via numa realidade de morte, sem condição de sair daquele exílio. Pensava que estava condenado a morrer naquele lugar. Por isso Deus suscita o profeta Ezequiel que diz: ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzi-vos para a terra de Israel. O profeta instrui o povo a mandado de Deus, que pensava estava ali encarcerado. Mas o profeta mesmo diz: vou abrir as portas da sepultura. Meus irmãos e minhas irmãs, enquanto a realidade de vida presente neste mundo, se encontramos em situações de morte. Quando deixamos a falta de amor, a falta de diálogo entrar em nossa vida, estamos em realidade de morte. Quando deixamos que a destruição entre na nossa vida através dos vícios, estamos em realidade de morte. Quando deixamos que a desunião entre em nossa casa, estamos em realidade de morte. E assim como passamos pelo sofrimento e pelas dores, Deus não abandona o seu povo. Deus vem em nosso encontro. Por isso que o próprio profeta diz: vou fazer sair deles e saberás que eu sou o Senhor. Deus fala através de Ezequiel para cada um de nós. Nas nossas realidades de morte que podemos existir em nossa vida e em nossa família, Deus vai fazer cada um de nós sair desta realidade para a vida. Não nascemos para serem condenados, mas nascemos para viver
na graça de Deus. E só vive a graça de Deus aquele que se abre ao mistério da ressurreição. Por isso, o próprio Jesus Cristo, no Evangelho, vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não morrerá jamais. Aquele que vive o ensinamento de Deus, aquele que vive a palavra de Jesus Cristo, alcança a salvação em sua vida, porque trilha os seus passos nos caminhos do Senhor. Jesus se encontrava distante um pouco da região de Betânia. Mesmo assim, vão até Jesus dizer que seu amigo Lázaro se encontrava doente. Jesus ainda permanece 2 dias naquela localidade, até se dirigir para Betânia, para a casa dos seus amigos, Marta, Maria e Lázaro. Mas ao chegar lá, Lázaro já tinha morrido, já estava sepultado. Por isso, a indagação de Marta: se tu tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Para a tradição judaica, a morte física é dada a partir do 3º dia. Já fazia 4 dias que Lázaro tinha morrido. Mas Jesus vai até ele, interroga a Marta. Jesus, nesse interrogatório a Marta, quer dizer que, de fato, se ela acredita em Deus, o seu irmão não morrerá, mas viverá. Não estamos falando aqui da morte física. Deus já nos garantiu a eternidade. Deus já nos garantiu a salvação. A morte não tem poder sobre a nossa vida. Como o próprio Jesus Cristo diz: eu sei o que ele ressuscitará, diz Marta, na ressurreição do último dia. Para os judeus, assim como para Marta, esperava a ressurreição prevista para o último dia. Mas aquele que acredita em Jesus Cristo, a morte não alcança, porque não morrerá jamais. Morre o corpo, mas o espírito vive e ficará para sempre em Jesus Cristo. Sim, Senhor, eu creio firmemente. Esta é a profissão de Marta. Acredita na ressurreição dos mortos. Assim somos nós também convidados a acreditar na ressurreição já dita por Jesus Cristo. Quem caminha com Deus, quem trilha sua vida nos seus caminhos, não morrerá jamais. Por isso, Cristo se aproxima do túmulo de Lázaro e chora. O Evangelho de João coloca essa expressão 2 vezes. Jesus chora a morte do seu irmão. Assim como Jesus chora diversas realidades de sofrimento em nossa vida. Jesus se compadece das nossas dores. Jesus se compadece dos nossos sentimentos. Jesus também fica triste quando nos afastamos do seu amor, quando não cumprimos a sua palavra. Jesus também chora. Sente compaixão de cada um de nós. Assim como sentiu compaixão do seu amigo
Lázaro. Por isso, Jesus pede para que se tirasse a pedra daquele sepulcro. Ao Jesus pedir que tire aquela pedra, afirma para nós: não há separação entre a vida presente e a vida na eternidade. A morte é uma passagem, Páscoa, para a vida nova. Uma vida em espírito junto de Deus. Por isso que Jesus faz o convite: Lázaro, sai para fora. Jesus conduz a vida aqueles que se encontram na morte. Em quantas realidades de morte encontramos em nossa vida que precisamos sair? Muitas vezes, quando deixamos o ódio entrar no nosso coração, muitas vezes, quando deixamos a falta de esperança se apoderar de nós, entramos nessa realidade de sepulcro e de morte. E somos convidados por Jesus Cristo a sair desta realidade para uma vida nova. Por isso que a liturgia nos convida a esta reflexão: sair da vida de morte para uma vida em espírito. Por isso, Jesus faz o convite: desatai-o e deixai-o caminhar. Muitas vezes somos nós que nos aprisionamos em realidade de morte e destruição, quando de fato não vivemos da graça de Jesus Cristo em nossa vida. Por isso que na segunda leitura, a partir da carta de Paulo aos Romanos, vemos esta dualidade que Paulo fala para o povo sobre a vida segundo a carne e a vida segundo o Espírito. O que é viver uma vida segundo a carne? É quando nos entregamos a uma vida de pecado. É quando nos entregamos a uma vida desordenada. É quando nos entregamos a uma vida longe da palavra de Deus, longe de cumprir a vontade de Jesus Cristo. Ou seja, vivemos conforme a carne, vivemos conforme os nossos prazeres que buscamos nesta vida, que muitas vezes nos leva para a realidade de morte. Realidade essa longe de Deus, que nos traz a destruição. Por isso somos convidados a viver segundo o Espírito. O Espírito que recebemos no nosso batismo. Se vivemos segundo o Espírito, vivemos conforme a vontade de Deus. Vivemos impulsionados por Sua palavra. Trilhamos nossa vida no ensinamento da Sagrada Palavra. Ou seja, quem caminha segundo o Espírito não erra, não atrai para si realidade de morte, mas atrai para si a construção da morada celeste. Muitos de nós passamos neste mundo sem se importar com o dia de amanhã, sem se importar com a nossa realidade futura. É necessário que vivemos hoje em construção da nossa vida na eternidade. E se somos de Deus, devemos viver conforme o Espírito de Cristo, porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Como Paulo vai dizer: se porém Cristo está em vós, embora vosso corpo seja ferido pela morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida
graça à justiça. Fomos justificados na cruz por Jesus Cristo, garantindo para nós a ressurreição e a vida eterna. O pecado e a morte não têm poder sobre nós, mas sim a vida em Jesus Cristo. Mas para isso é necessário que cada um de nós nos abramos a uma transformação de vida, a uma mudança de pensamento e de comportamento, para de fato viver a verdadeira felicidade de pertencer a Deus, de fazer parte do seu reino. Por isso, a liturgia deste domingo, nos preparando assim para viver esta semana maior, nos convida a refletir sobre a realidade de morte que vivemos para alcançar a vida eterna e assim contemplar a face de Deus. Por isso, peçamos a nossa Mãe, a Imaculada Conceição, que sempre guie os nossos passos, para que possamos viver conforme o Espírito de Deus em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.